Bom dia, queridos alunos do 8º ano. Vamos agora à correção das nossas atividades da semana. Eu sei que foi molezinha para todo mundo, então vamos à primeira. Qual a finalidade da regionalização dos espaços mundial, ok? Então nós voltamos aqui atrás, no início, do capítulo, e ele vai nos mostrar aqui a regionalização do espaço mundial. Então, por que nós regionalizamos aí o espaço mundial? O espaço mundial pode ser regionalizado de diversas formas e com base em diferentes critérios. É uma forma de nós podermos estudar melhor o espaço mundial, de forma física. Então, nós vemos o relevo, a hidrografia, nós vemos também a vegetação e de maneira econômica, países ricos, países pobres, desenvolvidos, subdesenvolvidos, industrializados, não industrializados. E sociais, segundo a sua língua, nós podemos classificar em países latinos, países anglo-saxões, ok? Essa é a resposta, então, da número 1. Vamos, então, para a número 2. A número 2 nos pergunta aqui, então, por que a regionalização do mundo em continente não pode ser considerada uma classificação baseada somente em critérios naturais? Olha só. Será por que nós não podemos classificar em continente somente achando que seja o critério físico? Então nós vamos ver aqui, é comum acreditar que essa regionalização é baseada apenas em critérios físicos, somente a disposição no planeta dos continentes, mas não é isso, pois os continentes são grandes porções de terras emersas acima do nível da água, limitadas pelos oceanos. Contudo, essa divisão leva em consideração também os aspectos sociais, ok, irmão? Então a gente sabe que nós temos a divisão norte e sul e que ela principalmente leva em consideração os países ricos do norte e os países pobres do sul, tá bom? Número 3. A regionalização mundial utilizada durante a Guerra Fria e que diferencia os países do primeiro, segundo e terceiro mundo. Qual é? Tranquilinho para nós também, olha só. Aqui nós temos a divisão em países pelo nível de desenvolvimento, e a divisão da Guerra Fria, países primeiro, segundo e terceiro mundo. Aqui no quadro, nós vamos ver que nós temos aqui, primeiro mundo amarelinho, vermelhinho segundo mundo, mundo socialista, e de verde o terceiro mundo. Parece que nós estamos sempre na selva, A concepção mental disso é que está de verde é porque tem floresta e nós somos índios. E eles de amarelinho porque eles têm o ouro, eles têm todas as riquezas, e então eles são os donos do mundo. E de vermelho porque são comunistas, tá bom? Essa aí era a concepção que me colocavam quando eu era mais jovem, da idade de vocês. O primeiro mundo corresponde aos países capitalistas, de economia desenvolvida e aliados dos Estados Unidos. Alguma dúvida? Segundo mundo era o mundo socialista, liderado pela União Soviética, e o terceiro mundo, que são hoje os países emergentes, menos desenvolvidos, menos industrializados ou pobres do sul, tá bom? São os países capitalistas de economia pouco desenvolvida e com reduzida participação nas decisões mundiais. Ou seja, a gente não decide nada, a gente só abastece e espera ver o que vai acontecer, tá bom? O número 4 é mais complexo aqui, tem um quadro, vocês estão vendo aí o quadro? Então esse quadro, ele pediu aqui umas características que não ficaram assim muito claras, então eu fiz uma adaptação, está aqui, adaptado, tá bom? Corresponde ao primeiro, segundo, ao segundo e o terceiro mundo. Botou o contrário aqui, a resposta, ficou meio difícil isso. Mas enfim, a resposta tá aí, Característica do terceiro mundo, ele é subdesenvolvido e nós vemos na página anterior, nós vimos aí na página anterior, que são países alinhados com os Estados Unidos na Guerra Fria, mas que não tem muita relevância na política global. E o segundo mundo, que também é subdesenvolvido, que são
o mundo socialista. Até hoje nós vimos alguns países que conseguiram transcender esse subdesenvolvimento, mas até agora, até mesmo a Rússia continua um país aí emergente, tá bom? São países de economia socialista alinhados com a União Soviética. E o primeiro mundão de Deus aí, que um dia, se Deus quiser, todos estaremos nele, né? Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então ele é desenvolvido. E esses países que estão em desenvolvimento aqui, eles, desse período de tempo, a grande maioria já se tornou um país desenvolvido, tá bom? Países capitalistas, economia desenvolvida, liderados pelos americanos, pelos Estados Unidos, ok? Então não resta quase que nenhuma dúvida aí, tá bom? Nós vamos agora, né, para o número 5 e último aí da nossa relação, mas não menos importante, né? O mundo subdesenvolvido, o mundo em desenvolvimento, o mundo industrial, né? Como é que é esse desenvolvimento industrial? Isto em 2013, tá bom? Em 2013 já se passou muita água debaixo dessa ponte, mas nós vamos ter aqui uma classificação. Primeiro, qual foi o critério utilizado para elaborar a regionalização? Letra A. Qual foi o critério aí, gente? Desenvolvimento industrial. Poderia ser também qualquer outro tipo de critério, ou seja, IDH. Poderia ser também um critério de commodities. Quem produz mais para commodities quer dizer produtos agrícolas para o mercado mundial. O que ele está decidindo aqui como critério? Desenvolvimento industrial. Letra B. Descreva a classificação de cada um dos países da BRICS nessa regionalização. Então o BRICS 3B, nós vamos ver aqui, ó. Países emergentes, nós temos aí, são os chamados países emergentes que nos últimos anos têm participado cada vez mais do comércio mundial. E a BRICS, entre eles se destacam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que formam a sigla em inglês da BRICS aí, que é um bloco econômico, tá bom, queridos? É um bloco cujo Brasil está alinhado com Rússia, com Índia e com China. E as pessoas não entendem porque os americanos não estão aí nos dando todo aquele apoio que sempre deu durante os governos anteriores, tá bom? Então, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar o Brasil, tá aqui, ó, o Brasilzão, cadê o Brasilzão? Ó, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Esse é a BRICS. Esse é o grande bloco aí que nós temos participado aí nos últimos governos, né? E na letra C, nós vemos aqui que ele pede também uma outra regionalização. Então nós vemos aqui, ó, industrialização recente ou transição. Quem será esse? A Rússia, tá aqui, ó. Tá bom? A Rússia, então, ela não é classificada como Brasil, África, Índia e China. Ela é classificada como um país em transição. Ele já foi desenvolvido e passou a ser subdesenvolvido e está numa transição de industrialização recente, tá bom? Então nós vemos aqui que a letra C, em sua opinião, a organização do mundo em dois blocos de países desenvolvidos e subdesenvolvidos representa a atual arranjo econômico internacional. Gente, com certeza que não, tá bom? Com certeza que não. Essa divisão do mundo em países subdesenvolvidos e desenvolvidos não é capaz de representar. Vou botar aqui a resposta do manual para todo mundo ver. Não é capaz de representar o dinamismo econômico pelos países emergentes como China, Rússia e Brasil, e entre outros países, tá bom, gente? Nós temos países que estão em miséria absoluta e nós temos aqui esse mundo todo aqui em que nós vamos perceber que esses países aqui, ó, e esse aqui, se vocês perceberem, está junto, esse continente. Aqui nós temos 3 países. O Mexiquinho, tadinho, ele fica meio de fora aqui, parecido com o Brasil, né?
amarelinho, que a gente vai ver aqui o critério que foi utilizado, ó, país de industrialização consolidada, o abóbora, ó, países de consolidação, de industrialização consolidada. Você vê aqui, ó, Austrália, tá bom? Então essa foi a nossa correção da semana. Eu espero que todos tenham um bom resto de semana e que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus, amém?